Olá a todos, meu nome é Gabriel Neves Coelho, eu sou professor de piano na Universidade do Estado do Amazonas e essa aqui é uma comunicação sobre um artigo submetido para o 13º Encontro Regional Norte da BEM, com o título O Processo de Transição e Adaptação das Práticas Pedagógicas do Piano ao Ensino em Ambientes Digitais. Esse foi um artigo, um relato de experiência de minha autoria, com colaboração do meu colega, professor Fábio Ventura. Então a gente está aqui descrevendo, né, como é que foi o processo de transição e adaptação do nosso projeto de extensão, que é o Laboratório de Práticas Pedagógicas do Piano, ao contexto de distanciamento social da pandemia, né, que foi basicamente dentro da nossa situação da UEA e de Manaus, né, foi um período que foi de março de 2020 até agosto de 2021. No processo de transição, ele se caracterizou por a gente teve que de uma maneira muito abrupta, sem preparação prévia, né, migrar para plataformas digitais, né. Isso foi um processo que aconteceu não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, de muitos professores que não tinham pouca ou nenhuma experiência dando aulas online, né, de piano, de música, né, de maneira geral, né. Então, nesse primeiro momento, as preocupações foram muito mais de ordem prática, ordem tecnológica, né, equipamentos de áudio, de vídeo que pudessem, de certa maneira, se equivaler, né, o máximo ou chegar mais próximo possível do que seria uma aula presencial. Então, naturalmente que vários professores nós tivemos que fazer isso, nós tivemos que de certa maneira buscar melhorias técnicas, né, do ponto de vista de equipamento, né. Então a gente foi se familiarizando também com as plataformas e assim por diante. Depois disso a gente passou para um segundo momento, que foi um momento não mais só de transição, mas de adaptação das práticas pedagógicas, né? A gente se deu conta que não seria simplesmente reproduzir uma aula presencial, mas a gente teria que adaptar as nossas abordagens pedagógicas para um novo meio, né, que é o meio digital. Então a gente teve que buscar estratégias conscientes, né, para realizar isso. Então, retrospectivamente, olhando, né, esse artigo, ele olha de maneira retrospectiva para um processo que foi muito mais empírico, né? Então, a teoria, nesse caso, ela veio de uma maneira reflexiva depois de que a gente fez todo esse processo, né? Então, de certa maneira, a gente entendeu que o que permeou a nossa adaptação ao contexto pandêmico foi o conceito de presença online, que, segundo Conceição e Lehmann, elas definem como resultado de consciência, entendimento, planejamento e projeto intencional, e envolvimento ativo de ambas as partes. Então, aqui eu coloquei essa citação porque eu acho que ela tem vários significados, né? Eu queria dividir ela em dois. O primeiro, essa ideia de um planejamento intencional, né? Desenvolver uma estratégia, né, consciente do que vai ser feito nesse ambiente digital. E o segundo é a ideia de um envolvimento de ambas as partes, né? Em qualquer processo pedagógico tem que haver esse envolvimento tanto do professor quanto do aluno, mas especialmente no meio digital, nas aulas individuais, no caso, de piano que a gente teve que fazer, né? A gente teve que estimular e conseguir engajar os alunos para que o processo funcionasse, né? Então, esse conceito de presença online, ele nos ajudou, né, a entender como é que a gente foi criando estratégias para desenvolver essas atividades, né, e engajar os alunos a estudar durante um período tão crítico, né, especialmente em Manaus, né, de muitas limitações, né, nesse sentido. Tá? Então, dentro dessa presença online, os autores definem alguns modos de interação e a gente foi, de certa maneira, relacionando esses modos com as atividades que foram feitas, né? Então,
Os dois primeiros, realismo e transparência tecnológica, eles estão intimamente ligados, né, e eles partem dessa ideia de pensar os meios, né, tecnológicos como meios que possam recriar o que é feito na realidade, né, no caso, uma aula presencial, né? Então a gente busca melhorias na conexão de internet, melhoria nos equipamentos de áudio, de vídeo, para criar um senso de realismo, né? E que isso acaba engajando mais os alunos e também transparência tecnológica, que é a ideia de que a gente, de certa maneira, em algum momento a gente esquece que a gente está fazendo uma aula online. A gente está tão imerso na aula em si que a gente esquece que a gente não está fisicamente no mesmo espaço que o aluno. Isso, de certa maneira, tem seus desafios e suas limitações, né? Por exemplo, a questão acústica, o fenômeno acústico ele não vai ser o mesmo, né, para professor e aluno, né? A percepção acústica vai ser diferente, né? E isso aí há maneiras de melhorar, mas ainda há limitações com relação a isso, né? Então, outro modo de presença seria o envolvimento, né? E a gente, de uma maneira bem sucinta, né? A gente desenvolve isso muito mais no artigo, mas de uma maneira mais objetiva, envolvimento se deu com o aumento da frequência das aulas. Então, em vez de fazer somente uma aula por semana, especialmente num período em que eles estavam reclusos, né? Nós também, a ideia foi aumentar a frequência das aulas para pelo menos 2 vezes por semana. E vocês vão ver logo mais à frente que para alguns alunos, né, especialmente alunos que participaram de concursos de piano online, a gente fez até mais. Eu fiz mais aulas por semana, justamente para poder preparar os alunos para esses eventos. Tá? Outro modo de presença é a suspensão da descrença. Por exemplo, assistir juntos a um vídeo no YouTube, um vídeo de uma performance ou um vídeo de uma obra musical que eles estão estudando. Então, de certa maneira, isso também ajuda a eles ficarem mais imersos no conteúdo, né, e esquecerem que eles estão distantes, né. Outra estratégia foram as aulas coletivas, né, em que a gente reunia de maneira online os alunos e também masterclasses com professores convidados, que a gente foi fazendo de maneira, com alguma frequência ao longo desse período, né? E por último, aulas assíncronas, que, que elas também ajudaram bastante. Eu gravava, por exemplo, algumas explicações, eles assistiam depois com calma, e isso ajudava também eles a reforçar conteúdos. Então, dentro dos aspectos positivos, né, desse processo todo, a gente fez um balanço geral e a gente chegou. Tem vários outros aspectos que poderiam ser elencados, mas a gente elencou o desenvolvimento profissional dos professores, né? As aulas online elas exigiram muito mais criatividade, muito mais engajamento, se atualizar com tecnologias, desenvolver novas estratégias e abordagens pedagógicas, melhorar a comunicação verbal. ah, então, isso aí foram coisas que a gente pode levar depois, ao longo do tempo, para o modelo presencial, como a gente tem feito atualmente, né? Gerou também um aumento da autonomia dos alunos, especialmente os alunos que estavam engajados, naturalmente, né? Teve alunos que não se engajaram, mas dentro dos alunos que conseguiram, a gente conseguiu desenvolver engajamento, a gente percebeu uma melhoria da autonomia desses alunos, porque eles tinham que fazer muita coisa por conta própria, né? Ah, e naturalmente a frequência, né, o aumento da frequência também ajudou eles a ir desenvolvendo essa autonomia, né? E por último, esse processo nos oportunizou conhecer o ambiente doméstico dos alunos, conhecer onde que eles estudam e como é que a gente poderia, de certa maneira, interferir positivamente com melhorias nesse ambiente. Questões acústicas ou questões práticas como comprar um banco de piano e assim por diante. Tá? Então isso aí foi muito bom para a gente. Dentro dos aspectos negativos, né, obviamente, como, né, outros autores eles apontam, a gente cita eles no artigo, né, houve um número significativo de desistências
reprovações, né, que daí essas vagas foram substituídas por novos alunos, né? Então isso aí aconteceu, isso tornou a pandemia tornou esse processo mais rápido, um processo que acontece talvez às vezes ao longo de um tempo maior, né, mas aqui foi mais rápido. Outra questão foi a redução do espectro dinâmico e de paleta sonora, né? Então, quando a gente tinha a oportunidade de ouvir os alunos depois presencialmente, a gente percebia que a noção deles sonora tinha sido afetada, né? Então, a gente precisava, de certa maneira, depois compensar isso. A gente precisou compensar isso com uma adaptação a um ambiente real, né? Eles estavam muito fixados, né, com um tipo de som que era exatamente essa questão das limitações de som, né, das plataformas digitais. A latência, já mencionei, né, essa dificuldade de realizar atividades como duetos com alunos, especialmente alunos iniciantes, né? E, por último, a conexão emocional, especialmente com os alunos novos. A gente teve a oportunidade de iniciar as aulas online com alguns alunos e eu percebi que foi mais difícil de criar uma conexão porque a gente nunca tinha se visto presencialmente, né? Então, depois que a gente conseguiu se encontrar, a gente conseguiu melhorar muito essa questão. Tá? Então, dentro dos resultados alcançados, né, a gente queria mostrar aqui algumas coisas bem bacanas que aconteceram, né, durante esse período. Né? Eu tive um aluno, por exemplo, que ele venceu um concurso de piano em Minas Gerais, e o processo foi todo ele online. Né? A gente só se encontrou presencialmente para realizar a gravação dos vídeos para o concurso, mas basicamente toda a preparação e o próprio concurso, né, ele foi online. Né? Então foi um exemplo bem positivo, um dos mais positivos desse período. Esse mesmo aluno também ganhou uma menção honrosa em outro concurso online realizado em Portugal. Aqui está um certificado desse concurso. A gente também teve uma outra aluna minha que ganhou outra menção honrosa no concurso nacional de piano, também online, em julho de 2021, em Campinas. Outro aspecto bem positivo foi a criação de um canal. Né? Durante a pandemia, nós íamos gravando os vídeos, os alunos iam gravando os vídeos em casa e a gente postava eles nesse canal. Então, a gente ia alimentando o canal com a produção deles feita na casa deles. Né? E por último, a gente teve uma série de masterclasses com professores do mundo inteiro, professor amigo meu de Berlim, professor amigo meu de Estados Unidos, do Texas, Oregon, professores no Brasil, de diferentes estados. Então foi um período muito rico também de troca de conhecimentos através desses masterclasses. Então, essas são as referências bibliográficas que a gente utilizou. Muita coisa da América do Norte, né, dos Estados Unidos, especialmente Canadá, onde as discussões, né, sobre aulas online já acontecem há muito mais tempo. Né, então, a gente teve muito de referências de lá e também algumas coisas já daqui do Brasil, né, que foram produzidas durante a pandemia. Né? Então, esse foi um artigo que fez um balanço, né, através de um relato de experiência das nossas atividades. Né? A gente buscou, de certa maneira, identificar o que funcionou, né, e compartilhar isso com outras pessoas. Né? E a gente chegou à conclusão de que o principal para que funcione é essa ideia de criar estratégias e engajar os alunos através da presença online. Então a gente buscou compartilhar isso com vocês através do artigo, espero que seja de utilidade para outras pessoas. Então, em meu nome e do professor Fábio Ventura, a gente agradece a todos e a gente deixa aqui os nossos e-mails para contato, para todos que tiverem questões, perguntas, comentários a fazer.
tá? Muito obrigado.